esse é o Cores da Cris. Hoje mais um vídeo com as coloridas, né? E hoje eu vou falar sobre um assunto que várias pessoas já me pediram a opinião, já pediram a minha opinião, né? E já pediram para eu comentar. E eu fiquei, vamos dizer, evitando tocar nesse assunto porque é meio polêmico, né? Que é falar sobre as blights originais e as blights falsas. Já vou deixar claro logo de cara que eu vou passar informações que eu aprendi, né, coisas que eu pesquisei e aprendi, mas a opinião pessoal é sempre uma coisa muito polêmica mesmo. Uma pessoa vai ter uma opinião, a outra vai ter outra, e no fim o que importa é a gente brincar e se divertir. Para mim todas são bonecas e sempre é muito divertido brincar com as blights. Mas vamos lá, né, para explicar desde o começo. A Blight, eu já fiz vários vídeos aqui contando a história dela, né? Ela foi uma boneca criada nos Estados Unidos na década de 70 e ela foi originalmente produzida pela Kenner, depois ela saiu do mercado e ela voltou ao mercado no ano de 2001 como Neo Blight, produzida pela empresa japonesa Takara, tá? A Neo Blight, né, da Takara, essa daqui, por exemplo, que vem que eu estou mostrando aqui, ela vem sempre assim, numa caixa original. Aqui atrás vai ter as informações da empresa, tem o ano em que ela foi fabricada, ela tem um nome, cada uma delas tem um tema, um modelinho. Ela é a boneca, vamos dizer, original, a verdadeira Blight, essa aqui da Takara que vem na caixa, tá? Aqui eu tenho uma outra que é original, uma boneca da Takara também, né, o Blight. Essa daqui é uma Blight original da Takara e estoque. Estoque eu já expliquei também num outro vídeo. É a boneca que não recebeu nenhuma customização. Ela tá aqui, ó, exatamente como ela veio. Inclusive o plástico brilhante, os olhos originais. Ela tem uma cordinha só, porque a boneca original só tem uma cordinha. O cabelo original, a roupinha dela, essa com mais alguns acessórios, né? Essa é a Nick LED, o modelo Neo Blight da Takara. Então não é difícil reconhecer o original quando a gente tem tudo isso, né? A caixa, a roupa, inclusive porque existem sites, né? Eu já falei também sobre esses sites, o We Love Blight, por exemplo, aqui no Brasil, é um site original das Blights da Takara, Neo Blight, e lá tem todos os modelos, todos os lançamentos, com o nome, com as fotos originais. Então é um lugar que você tem como referência para conhecer quais são as originais. Todo mundo que é do colecionismo, né, das Blights conhece e visita muito esse site, porque lá elas estão todas reunidas, todas as Neo Blights lançadas pela Takara desde 2001 até os últimos modelos desse ano. Tá? Então, muito fácil reconhecer a Blight original, até porque também a gente tem uma noção do preço dela. Elas saem, cada modelo, cada lançamento sai com um preço do Japão, né? Um preço lá estipulado. E dentro do mercado aqui, a gente tem uma noção do custo dela, da original. Uma boneca original assim na caixa, hoje no Brasil, já aqui, né, que já veio de fora, ela custa mais ou menos R$900, depende do modelo, se é mais sofisticado, se tem mais acessórios, ela pode custar R$1.000, R$1.100, R$1.200. Esse é o preço de uma Blight original. Então todas essas informações são usadas para a gente conseguir reconhecer as que são verdadeiras. Mas e as outras, né? E as outras Blights? Bom, um pouco depois do lançamento das originais, né, que foi em 2001, eu imagino que lá pelo ano 2007, 2008, começaram a aparecer para venda nos sites internacionais algumas Blights chamadas Factory, Blight Factory. A Factory aí, né, a palavra indica, né, que eles queriam dizer uma Blight da fábrica. E o que era essa Blight da Factory? Ela era vendida sem a caixa, sem os acessórios, mas ela era vendida como sendo uma Blight montada com peças originais, feitas na fábrica da Takara, só que peças que eram ou não aproveitadas por algum pequeno defeito, ou até mesmo peças desviadas da fábrica que a gente não tem muita ideia de como é esse desvio, né? Algumas pessoas
começaram a imaginar ou entender que elas eram desviadas mesmo, assim. Funcionários levavam embora as peças da Blight para montar uma factory. Então ela não vinha na caixa com os acessórios, mas ela era considerada ainda original. Essa boneca aqui que eu vou mostrar para vocês é a minha primeira Blight, a Nina. Ela foi vendida de uma customizadora, né, da Inglaterra, do Reino Unido, do Blight Adore. A Nina foi customizada lá e foi comprada por uma moça do Brasil. E ela me foi vendida, né, era anunciada como uma Blight Factory do modelo Urban Cowgirl, da Takara. E de fato, se a gente comparar o modelo original no site, ela tem exatamente esse cabelo, o mesmo tom, o mesmo formato, o mesmo corte. De fato, ela é muito parecida com a Urban Cowgirl original. Então ela é considerada factory. Só que aí o tempo foi passando e começaram a surgir outras Blights. E aí sim elas eram vendidas, né, nesses sites chineses que vendem todo tipo de produto e que são produtos falsificados, são imitações, né? E aqui no Brasil, quando começaram a surgir as primeiras Blights desse site, Taobao, elas começaram a ser chamadas aqui de TBLs. Tá? TBL não é uma marca, tá? TBL é uma sigla, porque as Blights originais da Takara, elas têm modelos de face, que eu também já falei sobre isso aqui num outro vídeo. Então ela tem a EBL, a SBL, a RBL, e as pessoas começaram a chamar de TBL as Blights que eram vendidas nesse site Taobao, que é um site que vende produtos falsificados, tá? E como a gente sabe que ela é uma Blight fake, ou seja, ela não é uma original? Primeiro porque o preço é muito mais baixo. Então uma Blight TBL, ela é vendida hoje sem roupa, sem acessórios, sem roupa, sem nada, só a boneca, por 200, 250 reais. Então se você comprar uma Blight num valor assim, é uma grande... Esse preço é um forte indicador de que ela não é original, porque as originais têm um preço muito mais alto, né? É óbvio que se eu comprar uma Blight original e pagar 900 reais, mas se eu for vender só a boneca sem a roupa, eu posso vender essa Blight por 600 reais, 700 reais, porque a roupa tem um valor, a caixa. Para o hobby, né, para o colecionador, cada item tem um valor. Então você pode até encontrar uma original mais barata, se ela tiver sem roupa, sem acessório, com algum pequeno defeito. Tá? Mas se você encontrou uma Blight que custa na faixa dos 200 reais, certamente ela é uma fake, ela é uma Blight falsa, ela é uma imitação. Tá? Outro indicador são cores de cabelo, texturas de cabelo, cor dos olhos, né? Essa aqui, por exemplo, é uma Blight customizada por uma customizadora muito conhecida de Hong Kong, a Coco Show. É uma Blight que eu acho muito bonita, muito legal a customização dela, e ela é uma Blight fake, né? Não existe nenhum modelo original das Neo Blights produzidas pela Takara com essa cor de cabelo, com essa cor com os olhos, na verdade. Só que, naturalmente, quando a gente compra uma Blight customizada, ou seja, todas essas que estão aqui na frente foram customizadas, né? Elas já foram modificadas. Então, o artista customizador já troca as feições, porque ele vai esculpir o rosto, muda o formato da boca, muda o formato do nariz, coloca outros elementos, pode deixar a boca aberta, fazer dente, pode trocar o cabelo, né? Eu já falei sobre isso também. Ela pode ter cabelo, por exemplo, de mohair, que é esse tipo de lã aqui. Então, quando você compra uma Blight customizada, mesmo ela sendo uma original, ela já vai estar muito diferente do que ela é originalmente, né? Por exemplo, essa daqui, a Zeferine, ela é uma Blight original da Takara, customizada pela Umami Baby, né? E ela é exatamente o mesmo modelo Nick LED dessa outra que está aqui, estoque, que eu já mostrei para vocês. Tá? Então vejam que já existem várias diferenças, né? No formato do rosto, na maquiagem, nos olhos. Porém, olha, o scalp, vocês podem ver o cabelo, ele é igual. Nesse caso,
a customizadora manteve o mesmo cabelo. Então, existem maneiras de você identificar nessa Blight o fato dela ser original. Essa outra aqui é uma Blight falsa também. Ela é ou a gente chama de TBL aqui no Brasil, tá? Mas no mercado internacional é uma fake, né? Uma Blight falsa. Ela foi customizada pela mesma customizadora da Nina, tá? E essa daqui é a Tori. Então ela também foi customizada pela Blight Adore, que é uma artista, né, do Reino Unido. E ela também é fácil a gente ver, porque esse cabelo dela, né, nesse formato, nesse tom, não existe nas originais. E, em geral, o cabelo das Blights falsas, ele é bem mais bonito e muito mais maleável, assim, mais suave, mais sedoso que os originais. Inclusive, quando surgiram, né, essas Blights fakes, as pessoas ficaram muito entusiasmadas até por isso, né? Porque a variedade de cores de cabelo aumentou, de cortes, né? E de possibilidades aí para você customizar. E eu coloquei essas 4 aqui na frente, não foi à toa, porque são 4 bonecas customizadas, né? Uma factory, 2 fakes, né? 2 que são falsas e uma original. E quando a gente customiza uma Blight, ela já vai ser tão transformada que não faz muita diferença se ela é uma original ou se ela não é. Mas espera, né? Faz ou não faz diferença? Esse é o ponto polêmico, afinal. Eu acho o seguinte, eu gosto das originais. Eu acho muito bacana você ter uma Blight original, se é o seu, vamos dizer, se para o seu hobby é importante, porque ela vem com a caixa, ela tem toda essa história, né? Tem a roupa original e em geral elas são bem caprichadas, né? Umas mais, né? Outras menos, mas eu acho bacana. E óbvio que é importante você entender a diferença de uma original e o valor que ela tem, que é maior. Claro que isso é uma coisa muito legal. Mas também eu não acho que faça sentido você não considerar essas outras aqui Blights também. Tem algumas pessoas que são muito, né, vamos dizer, assim, tradicionais no sentido de achar que só pode chamar de Blight aquela que é original. E seguindo esse raciocínio, então, eu não posso chamar essas bonecas de Blight, eu teria que chamar de boneca tipo Blight, ou boneca imitando Blight. Eu acho que também não faz muito sentido, porque no fim, numa coleção, gente, você pode inclusive ter uma única boneca, né, que é um modelo da Blight, que foi formada, né, pensando nesse universo da Blight, e ela vai ser a sua Blight, e tanto faz, né? Eu acho que nesse caso, para o hobby, para a brincadeira, tanto faz, né? Mas é muito importante a gente saber a diferença, entender a diferença, principalmente na hora de vender ou de comprar uma boneca, porque a gente não pode enganar as pessoas nem ser enganado, né? Então, se você tem uma original, você tem que valorizar o que você tem, vale mais. Se você tem uma boneca customizada, ela também vai valer mais do que uma que não foi customizada. Mas se você vai comprar ou vender uma Blight que não é original, você tem que deixar isso muito claro, sempre. Então, olha, essa daqui eu adoro, é linda, maravilhosa, mas ela é uma Blight falsa, ela não é uma original. Isso não vai fazer com que eu goste mais ou menos dela, é só uma questão de informação. Todas aqui são do tipo Blight, tá? Existem outras bonecas, por exemplo, a Ice Doll, né, é um tipo de boneca que foi lançada nos sites chineses também. Ela tem a mesma altura da Blight, mas as feições são bem diferentes. Eu não tenho uma Ice Doll aqui, eu particularmente não gosto, mas tem muita gente que gosta e tem gente que customiza e que fica até bem diferente. Tá? Mas aí já é outra coisa, não é Blight, ela não segue o mesmo formato de rosto, tamanho de olhos de uma Blight, tá? As fakes, elas podem ter defeitos mesmo, o próprio corpo, ele tem uma abertura de braços diferente do original, tá? Me parece que as fakes têm o braço às vezes mais fechadinho. Essa aqui, por exemplo, tá com corpo de Lyca, nem tem corpo de Blight, tá? Então, todos esses detalhes a gente tem que levar em consideração. Mas o fato é que se você vai customizar uma boneca, não faz muito sentido você ficar tão criterioso com isso de ser original ou não, porque você pode trocar o corpo, você pode trocar o cabelo, você vai trocar os olhos, você vai colocar uma cordinha a mais, ou seja, aquela boneca já vai ficar tão diferente
que não faz muita diferença, né, você falar que é original ou não. Mas é sempre bom a gente se informar e a gente manter as pessoas informadas, né, sempre. Então, se você tem uma boneca que não é original, não tem problema nenhum, desde que você saiba disso e que você passe essa informação adiante. Isso é muito bacana. E se você tem um original, é ótimo, é muito legal. Eu gosto dos dois tipos e tenho dos dois tipos na minha coleção. Não vejo diferença nesse sentido de gostar da boneca, tá? Mas é bom a gente saber se informar e essa foi a função desse vídeo aqui, falar sobre isso. Espero que tenha esclarecido um pouco. Minha opinião é que tudo é válido. Eu respeito quem gosta das originais e alguns sites, inclusive, só postam as originais. Eu acho que a gente tem que respeitar isso, mas também acho que as fakes têm aí um espaço ótimo dentro das nossas coleções. E se você quiser saber mais sobre as Blights, procurem os outros vídeos. Aqui no meu canal eu tenho uma playlist só sobre a Blight. Aí tem vários vídeos desses que eu já citei, que eu falo sobre Blight Stock, Blight customizada, a história da Blight, Blights especiais, enfim, tem todo tipo de assunto aí que eu já postei. E se você quiser sugerir um assunto também para um próximo vídeo, é só deixar um comentário aí. Aproveita para dar um like e se inscrever no canal. Toda terça-feira tem vídeo novo aqui no Cores da Cris. Hoje foi com as coloridas Blights. Até o próximo!